Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos se cuidando em casa, né? Eu estou apresentando para vocês hoje aqui a respeito do conteúdo dessa semana, certo? Acabei optando por esse formato para que cada um possa estudar no momento que é oportuno, né? Conforme a sua organização pessoal. Então eu optei por esse formato em vez de uma aula lá pelo Meet e tal, certo? Então nessa semana nós vamos trabalhar assim. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje? Eu vou apresentar a primeira atividade do segundo bimestre, tá? Os conteúdos são o artigo e o numeral. São duas classes gramaticais, ou seja, está dentro daquela aula introdutória que eu cheguei a ministrar pessoalmente para vocês, né? Que a gente tem as 10 classes gramaticais. Então, são duas daquelas classes. No livro didático de vocês, está na página 248 até a 257. Eu sugiro, pessoal, que vocês olhem o livro didático. Eu não pedi nenhuma atividade de lá, mas eu sugiro que vocês olhem ele e utilizem ele para estudar. Ele está muito legal. Além de ter uma escolha muito boa de qualidade a respeito de tirinhas, charges, trechos de reportagem, muito bem feita a escolha lá dos autores. Ainda a maneira como eles utilizam para explicar esse conteúdo é muito próxima da que eu prefiro, que é sempre a minha metodologia, usar frases, explicar palavra por palavra, né, com flechinhas e tal. Então, eu acredito que você estudando aqui e lá, o conteúdo é suficiente. E ainda tem o professor Noslen, né, para nos salvar se ficar alguma dúvida. Beleza, então, gente, olha lá. Primeiro tema é o artigo. Tem uma definição aí, palavra que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo-o. Então, olha lá, pessoal, tem uma relação de definição aqui. Eu costumo dizer que o artigo ele é uma palavra curta, pode ter até mesmo uma única letra, mas ele é extremamente poderoso, certo? Porque ele define as palavras, certo? Ou então deixa elas em aberto. Como assim? Vamos ver os tipos que... Um exemplo aqui. Olha lá. O convidado chegou. Quando eu digo o convidado chegou, eu tenho um contexto, certo? Que você pode imaginar aí uma espera por uma determinada pessoa. Se, porém, eu digo um convidado chegou, eu tenho outra situação. Provavelmente uma festa onde eu tenho vários convidados e um deles chegou. Pode ser qualquer um dos convidados. Qual é a diferença dessas frases? A diferença é exatamente a definição. No primeiro caso, eu tenho um artigo definindo, e no segundo, um artigo indefinindo a palavra convidado. Tá? Veja bem, a gente pode falar em classificação. Eu coloquei entre aspas porque só tem esses dois tipos, definido e indefinido. Mas é a classificação dos nossos artigos. Veja bem, definido, nós temos o, a, os, as. Percebe ali que eu tenho o masculino feminino, o masculino plural e o feminino plural. E nos indefinidos, eu tenho um, uma, masculino e feminino, uns, umas, masculino plural, feminino plural. É só isso daí, ok? Meus alunos de 8º ano, eles já tinham decorado isso até o final. Deu tempo de eu fazer eles decorarem ainda, né? Mas eu sempre falo, é o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Beleza? É muito, muito fácil da gente recordar. Veja, vamos observar uma coisa importante aqui. A flexão deles, o masculino, o feminino, o singular e o plural, ela define, ela precisa estar de acordo com a concordância nominal. Nominal, grava aí, gente, tem a ver com substantivo. Toda regra de língua portuguesa, toda expressão de língua portuguesa que você encontrar essa palavra nominal, nominal vem de nome,
nome é igual a substantivo, sempre, tá? Então, ele precisa concordar com o substantivo. Eu peguei o exemplo aqui em gênero e número, tá? Olha lá. Peguei búfalo, a palavra búfalo, tá? Se eu tenho búfalo, o artigo precisa ser o búfalo, ok? Masculino como ele. No plural, a mesma coisa. Agora eu mudei aqui, não sei se ficou muito claro por causa da fonte, mas é búfalas. Tem eu pegar uma palavra que eu também vou te contar, mas vocês nunca mais vão esquecer do búfalo e da búfala. Nossa, que exemplo ruim. Eu vou melhorar na próxima vez, tá? Olha lá, búfalas, tá? Então, quando eu vou colocar o artigo, eu tenho que colocar as búfalas, certo? Então, ali mora um dos nossos maiores pecados na linguagem coloquial, aquela do dia a dia. Na informalidade, é muito comum nós falarmos os aluno, né? Mas é um erro drástico, certo, gente? Eu falo, podemos usar no dia a dia? Podemos. Convém melhorar e falar corretamente? Convém. Não vai atrapalhar nada a sua vida, pelo contrário, vai melhorar, tá? Então, essa relação de flexão, o que é flexão, pessoal? Tem duas coisas na vida que flexionam: o joelho, certo? E as palavras, tá? Então, a flexão sempre diz respeito a gênero e número, tá? Também a grau, que é quando eu digo diminutivo e aumentativo. Em relação aos artigos, nós vamos ficar apenas com gênero e número, tá? Pessoal, tem uma coisa bem importante. Queria que você prestasse bastante atenção nessa parte aqui, porque é onde mora a boa parte das dúvidas, tá? Em relação quando é artigo e quando é preposição. Então, a gente está falando agora apenas de artigo definido, tá? Apenas dos definidos, certo? O, a, os, as. Aquele uma, uns, umas não faz parte do que nós estamos falando nesse slide aqui, tá? E as preposições, 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 preposições. Vamos voltar lá. O que é uma preposição? Lembra, gente, ó, o que eu estou colocando aí para vocês? Todas as 10 classes gramaticais. E aqui está a preposição, tá? Então, eu vou repetir isso muitas vezes para vocês durante esse ano, porque esse conteúdo aí, essas 10 classes, são o conteúdo da parte de gramática do segundo ano do ensino médio. Mas eu não vou repetir só por isso, não, tá? Porque, na verdade, quando nós compreendemos a função de cada uma dessas palavras, fica muito mais fácil a gente entender aquelas análises sintáticas que são um pouco mais complexas, né? Relações subordinadas, adjunta de nominal, complemento nominal, qual a diferença entre eles, adjunto adverbial. Todas essas coisas que são um pouco mais complexas dependem de que a gente compreenda com perfeição essas classes gramaticais. Então, não é de graça, né, que no currículo de ensino médio se reserve um ano letivo inteiro para que isso fique bem esclarecido aí na área de língua portuguesa para o aluno. Beleza, então a preposição é uma das... Essa ordem aqui é aleatória, tá, gente? Não é prioridade, não. A preposição, ela é uma das classes. A gente vai ter uma aula sobre isso no terceiro ou no quarto bimestre. Preposição também vai ser dos nossos assuntos. Mas só para a gente relembrar por cima, porque a gente precisa para entender melhor, né? Ela é a palavra gramatical invariável que liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Ou então, preposição é uma classe de palavras invariável que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido. Então, gente, aqui é o conceito de preposição. O importante é nós sabermos que ela liga duas palavras, geralmente duas palavras numa frase. Ela estabelece uma relação entre elas.
Se eu digo fio de ouro, eu estou ligando fio e ouro. Tá? O de é a preposição. Tá? Temos preposições essenciais. São palavras que funcionam apenas como preposição. Não tem outra finalidade. E eu coloquei elas aí para você. Tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Se você tem hábito de fazer cartazinhos, resumos, fichinhas, né, com conteúdos importantes, esse conteúdo é um conteúdo importante, tá? É um conteúdo bem interessante de memorizar, de você ter ele em mente, porque quando falou preposição numa questão aí, vamos supor, de Enem, de prova, de vestibular, você bate o olho, você já sabe, eu estou com uma preposição aqui, tá? Então, voltando lá no nosso quadrinho, que eu mostrei antes para vocês, as preposições estão aí na coluna da esquerda, circuladas, e elas se relacionam, se combinam com o artigo definido, certo? Dessa maneira que a tabela mostra aí. As únicas preposições que combinam com os 4 artigos definidos, olha lá, os 4 artigos definidos, é o, a, os, as, a primeira linha da coluna, da segunda coluna, tá? As preposições são as que estão circuladas. A, de, em, por ou per. Per é uma preposição muito pouco usada. Lembra de renda per capita? Ela é muito pouco utilizada atualmente. No meio jurídico, aí para quem vai fazer direito, vai para essa prova para direito, pretende seguir carreira, vai usar o per com mais frequência, ok? Do que os cidadãos normais. Minha mão aqui. Beleza. As demais preposições essenciais que estão naquela lista em cima não se combinam com artigos definidos, tá? Então, é apenas essas 4. Então, a gente vai relacionando a tabela, a coluna da esquerda com a coluna da direita, e nós vamos ter a mais o igual a ao. A preposição ao. Vou ao casamento. A mais a, depois eu vou falar só sobre esse, temos o a com crase. A e os, aos, e a com as, no plural, as. Entendeu, pessoal? Para fazer a leitura dessa tabela, você vai ligando a preposição com o artigo. De mais o, do. Em mais a, da na. Tá? Por é aquela que mais muda, certo? Ó, por mais o, pelo. Certo? Então, essa junção é muito importante você ter em mente. Tá? Porque quando você bate o olho lá, você fica naquela dúvida. Eu estou com uma preposição ou eu estou com um artigo? Você está com as duas coisas à sua frente. Tá? Ó, fui à casa de João. Então, eu vou pegar o a e vou mostrar para vocês. Ele é igual a de preposição mais o a de artigo definido. Repetindo. A com crase é igual ao a de preposição mais o a artigo definido. Ó, então, o a amarelinho, a de preposição, é igual a para. Se a gente fizer uma equação aqui, eu tenho a com crase é igual a para, entendeu por quê, né? Eu substituí o a amarelinho aqui pelo para, mais a de artigo definido. Então, quando eu uso a preposição conjugada ao artigo definido feminino, que é a, eu tenho um a com crase. Fui para a casa de João. Já tem aqui uma regra de uso da crase, muito fácil de gravar, que sempre funciona. Sempre que eu puder substituir a palavra, o a, para saber se eu vou pôr crase, se eu puder substituir pela expressão para a, então vai crase. Tá? Eu tenho uma outra frase aqui.
com outros casos, tá? No topo do arranha-céu. No é igual a em mais o. No é igual a preposição em mais o artigo definido o. Ó, o do arranha-céu é igual à preposição de mais o artigo definido o. Por isso que ficou do arranha-céu, tá? Então, essa relação aqui, ela aparece em diversas questões, certo, pessoal? Para que o aluno identifique qual é a preposição e qual é o artigo que está sendo aglutinado aí para gerar a preposição combinada no e do. Tá? E eu vou fazer uma pequena pausa aqui para fazer a propaganda de um filme para vocês, porque eu imaginei que quando eu chegasse nessa parte eu já ia ter cansado um pouco, tá? Toda vez que eu uso essa palavra arranha-céu, eu só consigo lembrar de um filme. Não sei se vocês já assistiram. Travessia. A Travessia, na verdade. Pessoal, é a história de um maluco, na década de 70, que teve a ideia de atravessar as Torres Gêmeas na corda bamba. É, isso mesmo, tá? O nome desse... Ó, essa foto aqui é muito legal. Ela é uma foto original, foi tirada no dia, certo? Em que ele colocou a ideia dele em prática, achou que isso ia dar certo, né? O nome dele é Philippe Petit. Professora, deu certo. Não conto, você vai ter que ver o filme, tá? O filme é muito legal, gente, bacana mesmo, certo? Aconselho vocês a assistirem. Por que que ele é legal? Por que que toda vez que eu escrevo a palavra arranha-céu, eu me lembro desse filme? Porque é vertigem. Gente, é muito doido. Vou avisar que o começo do filme, mais de 1 hora dele, é meio parado, tá? Mas não é parado. Na verdade, assim, é a história da vida dele. Ele começou no circo, ele tinha um amigo, ok? Aí ele foi fazendo apresentações em praça. Aí teve um dia que ele resolveu atravessar as torres daquela catedral que chama Notre Dame, lá em Paris e tal. E assim ele vai contando tudo o que aconteceu com ele. Depois de 1 hora de filme, esse negócio vira. O filme simplesmente muda e começa a ficar vertiginoso. Para quem tem medo de altura, eu aconselho a assistir com moderação, tá? Mas é muito legal mesmo. A gente está aí de quarentena, a vida não é só estudar, a vida é estudar e assistir bons filmes. É um filme que vale a pena mesmo, tá? Ficou aí a sugestão. Vamos lá. Continuando. Vou apresentar para vocês agora, de maneira mais breve, o numeral, tá? O numeral é uma classe gramatical de palavras que indicam diretamente uma quantidade de elementos ou indiretamente por estrutura de ordem. A indicação direta define o numeral cardinal. A indireta define o numeral ordinal. A gente tem aqui basicamente, cardinais é igual aos números, assim como eles são, 1, 2, 3, 4, 5, né, e assim por diante. E os ordinais são os que são a ordem entre eles, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. Então, gente, nesse esqueminha aqui você já consegue fazer uma divisão boa, tá? Em relação aos numerais, tá? É cardinal ou é ordinal? Eu fico na dúvida na hora de responder. Fica fácil. O ordinal eu sei que vem da palavra ordem. Ordinal, ordem. Então fica fácil da gente lembrar. E aí o outro que sobra é o cardinal, né? Que são então os números como eles realmente são. Tá? Tem uma tabela aí que, pessoal, ali, ó, no topo dela, ó, só sobre cardinais e ordinais. Então, vocês têm aqui o número arábico, que é o símbolo matemático. Aí tem ainda o símbolo matemático romano, que nós utilizamos muito em língua portuguesa, nos textos, tá? Também nas leis, importante. E por extenso, está escrito ali, né? Então, esse por extenso, a gente poderia dizer que são os numerais.
ou seja, a classe gramatical da língua portuguesa que expressa os símbolos matemáticos que existem, tá? E aqui eu peguei a cardinal, do lado direito você tem o ordinal, tá? Então, primeiro, por extenso, primeiro. O símbolo de segundo, segundo e assim por diante, tá? E é claro que depois a gente começa a ficar com dúvida, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, e aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Deixa eu pegar aqui o número 900, noningentésimo, tá? Pessoal, sempre segue a lógica, certo? Sempre segue a lógica, né? Noningentésimo, o nonin já me lembra do número 9, tá? E assim a gente vai tendo as nossas definições. Ótimo. Aí nós temos, além de cardinais e ordinais, nós temos ainda outras duas classificações, que são os fracionários e os multiplicativos. Então, coloquei uma tabelinha aí também para você ver, tá? O multiplicativo, pessoal, é tudo que multiplica. Então, por 2 eu tenho duplo e também tenho a palavra dobro, certo? Eu posso usar um hambúrguer duplo, né? E pagar o dobro do preço, tá? Com 3, triplo e tríplice, e a partir do 4, então eu vou ter sempre quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo e assim por diante, tá? Sétuplo na língua portuguesa, não, tá certo mesmo. Vamos lá. Fracionários. Então é o contrário, óbvio, né? Por 2 eu tenho o meio e a metade. Cortado ao meio, fiquei com duas metades. Eu tenho terço, quarto, quinto e assim por diante. Basicamente é isso. Num resuminho simples, a classificação é cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Só esses quatro? Só esses quatro. Tá? Peguei um exemplo aqui para a gente fazer um primeiro teste. Mais ou menos como essas questões são as que você vai encontrar na atividade lá no Classroom, tá? Uma tirinha aqui do Snoopy. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro, ele responde, certo? Então, o enunciado seria, na tirinha, a fala dos personagens brinca com a questão da semelhança entre o artigo indefinido e o numeral 1. A sequência em que essas classes gramaticais aparecem poderia ser. Então, gente, eles utilizam aqui numeral, artigo indefinido 1, e para fazer a brincadeira, utilizam ainda o artigo definido o. Então, as alternativas seriam, vamos ver se a primeira poderia ser, eu queria ver se aparece aqui para vocês ainda a fala do cachorro, do Snoopy. Numeral, no primeiro quadrinho. Artigo definido mais artigo indefinido no segundo quadrinho. Então, vamos ver. Tem um cachorro querendo entrar. Esse 1 poderia ser um numeral? Poderia. Então, por enquanto, tudo ok. Artigo definido, assim, né? Porque só tem um cachorro. O Snoopy está ali, né? Só tem um cachorro. E no segundo quadrinho, artigo definido mais o artigo definido. Um cachorro não, o cachorro. Esse 1 poderia ser um artigo definido? Pensa aí. Eu devia ter uma musiquinha de cronômetro. Pensa aí um pouquinho. Se você pensou que não, você está certo. Porque o 1 só pode ser o numeral número 1, ou então ele pode ser um artigo indefinido. 1 já diz, é indefinido. Eu não sei qual é. Por isso que eu falo 1. Eu poderia falar algum. Daria na mesma. Isso é um artigo indefinido. E o do segundo quadrinho pode ser um artigo indefinido? Se você pensou que não, acertou de novo. Porque o é justamente a definição. Tanto que o Snoopy usa o
para chamar atenção para a dignidade dele, certo? O cachorro, né? Então, se sabe qual é, né? No caso dele ainda, que é um cachorro importantíssimo. Então, a letra A não poderia ser. Por quê? Por causa do numeral? Não, o numeral tá ok. Mas no segundo quadrinho, as duas definições que foi colocado ali na alternativa, tanto o artigo definido como o artigo indefinido, estão erradas. Tá? Primeiro aparece um artigo que não é definido, que é indefinido. E depois aparece um artigo definido e a questão dizia que ele era indefinido. A letra B agora. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Artigo indefinido no primeiro quadrinho. Aquele um cachorro aqui querendo entrar poderia ser um artigo indefinido? Sim, poderia ser. Por quê? Pessoal, o sempre deixa em dúvida. Se você responder que é numeral, você está certo. Se você responder que é indefinido, você está certo. Porque o artigo indefinido, ele tem essa característica, que tanto pode ser porque só tem uma figura ali, no caso só um cachorro, quanto que é no sentido genérico, né? Um cachorro como qualquer cachorro. Tá? Então sempre ele deixa em dúvida. No caso dessa questão, ela foi bem pensada, porque todas as alternativas, a primeira parte estaria correta. Você só pode marcar aqui a alternativa a partir do segundo quadrinho. O primeiro quadrinho sempre estaria certo. Tá? Já estou adiantando, ali na letra C, também começa com o numeral o primeiro quadrinho. Tá certo. Artigo indefinido tá certo? Tá certo. Então, as três estariam certas, tá? Mas estamos na letra B. A segunda parte, numeral mais artigo definido. Aquele um cachorro que o Snoopy fala, um cachorro não, o cachorro, aquele um cachorro poderia ser numeral? Eu penso que não, tá? Porque ele destaca que é o cachorro. Ele percebeu essa possibilidade que nós temos quando utilizamos a palavra nós temos a possibilidade de fazer a interpretação de que esse é bem definido, é qualquer um. Tá? Ele pegou essa brincadeira da língua portuguesa, né? Brincadeira não, essa possibilidade da língua portuguesa e fez uma brincadeira com ela. Tá? Então ali não poderia ser um numeral. Tá? Ali teria que ser um artigo indefinido. Mais o artigo definido, continua na letra B. Esse artigo definido, sim, esse estaria certo. Então, o que está errado na letra B é o numeral. Não deu. Na letra C, então, começou com o numeral, já vimos que está correto. Depois vem o artigo indefinido, está correto. E aí vem artigo definido, está correto. Então, a sequência certa é numeral no primeiro quadrinho, artigo indefinido e artigo definido no segundo quadrinho. Tá? E daí tinha a letra D, nenhuma das alternativas. Nossa resposta certa aqui seria a letra C. Entenderam? Qualquer dúvida, alguém me mande no privado lá. Mas é isso daí mesmo, tá, gente? Opa, eu tô querendo passar que nem eu passo com... Ai, tem que diminuir, pensa, prof. Aqui vocês têm a diferença não, o resumo do que nós vimos hoje, tá? Olha que lindo, gente. Dá para imprimir, não precisa mais nem escrever à mão com canetinha colorida, tá? Olha lá, a gente tem o artigo definido ou indefinido. Aí tem uma flechinha no definido, os, as, indefinido, uns, umas. E numeral, a gente tem aí 4 classificações: cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo. O cardinal 1, 2, 3, etc. Ordinal, primeiro, segundo, etc. Fracionário 1 terço, 1 quarto, etc. Multiplicativo, dobro, triplo, etc. Tá? Tem alguns exemplos aí em amarelo para facilitar para você. Então, gente, o que é para fazer depois da aula? Você tem um formulário lá no Classroom, lá nas atividades, ok? Com questões
algumas de múltipla escolha e outras que você vai precisar escrever. E você precisa preencher o formulário lá, não esquece de clicar em concluído para que eu receba, tá? Fiz o formulário, pessoal, pensando já que você tenha a nota na hora, tá? Que no final você já saiba que nota você alcançou. Precisa ser feito até terça-feira que vem, dia 2 de junho, vale 1 ponto. Então, pessoal, não menospreza o ponto semanal, tá? Porque é o seguinte, até o dia 30 de junho, vocês vão somar 6 pontos. Por que até 30 de junho? Pessoal, é a orientação que nós recebemos da sede, né? Que a gente tem a suspensão oficial das aulas até dia 30 de junho. Então, nós não podemos prever nem nota, né, nem nada de atividade em relação ao mês de julho, tá? Só podemos prever até o final de junho. Então, até terminarmos a última atividade de junho, você vai ter somado 6 pontos, que já é a média. Então, eu indico que vocês façam com calma cada uma das atividades, não só essa dessa semana, mas das outras também. Muita calma, porque você vai ter a tranquilidade para responder essas questões, né? E tirar uma boa nota aí no segundo bimestre, tá? Ou como é que a gente vai fazer os 4 pontos? Não sei ainda, certo, pessoal? Mas logo que a gente encerrar o mês de junho, nós já vamos ter as orientações para o mês de julho, tá? Qualquer dúvida a respeito disso também, vocês podem me fazer alguma pergunta aí no meu, pode ser no Whats, lá no Classroom, tá? Tanto faz, não tem problema algum. Bons estudos, não esqueçam de assistir o filme para relaxar, certo? Relaxar, se bem que eu não relaxo quando eu assisto esse filme, mas tudo bem, tá ok, gente? Beleza, muito obrigado por me ouvir até aqui. Qualquer dúvida a gente se fala. Bom trabalho!